A jornalista Daniela Lima passa vergonha no débito e no crédito. E presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul peita Alexandre de Moraes. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca revelar o filme preto e branco da nossa política. Hoje está claro que as instituições brasileiras se corromperam. Caso contrário, tantos absurdos não iriam ser tratados como normais. E é claro que a mídia também tem responsabilidade neste processo, pois abandonou a imparcialidade e se enviesou a nível maduro. A jornalista Daniela Lima fez caras e bocas após o jornalista José Fux descarregar uma metralhadora de verdades. Acho que o presidente Lula, ao vetar, ele foi um ato de crueldade até, de vingança gratuita contra pessoas que invadiram prédios públicos e quebraram coisas lá com paus e pedras e que não tinha uma arma, não tinha nada, nem branca, né? Nem arma branca. Então, acredito que seria um ato de justiça. Eu tendo a concordar de forma geral com a análise que o deputado Paulinho fez e fui um pouquinho além na minha visão sobre como esse problema deveria ser abordado pelo presidente. Eu acho que não está longe de ser um consenso que os ritos processuais, que os códigos legais e que a Constituição foram respeitados nessas ações, nas investigações e nos julgamentos. Há ex-presidentes e há ex-ministros do Supremo que compartilham da visão de que não houve tentativa de golpe. Há juristas conhecidos de várias tendências que falam a mesma coisa. O ex-ministro da Justiça, ex-presidente do Supremo, ex-relator da Constituinte, Nelson Jobim, ele chegou a afirmar isso também, que o que houve foi um quebra-quebra. Depois ele recuou em função de ser hoje conselheiro do Banco BTG, que tem interesses ali em Brasília e relações com ministros do Supremo. Mas ele falou isso. Eu mesmo publiquei a informação, uma coluna sobre esta fala do Nelson Jobim. No caso dessas pessoas que estavam lá nos atos de invasão do Congresso, do Supremo, etc., eu acredito que já houve atos iguais ou piores no Brasil, de parte inclusive de grupos de esquerda, em que não aconteceu nada, né? No caso, tem pessoas, sei lá, o caso emblemático disso aí, aquela moça coitada do batom, né? Que pichou ali uma estátua, ainda não teve a sentença definitiva, pelo que eu captei por aí, mas tem uma tendência aí de pegar 14, 17 anos de prisão. Então, são coisas que chamam atenção, né? E que colocam em xeque essa percepção que norteou essas sentenças, esses julgamentos, essas investigações, no sentido de que houve, de fato, uma tentativa de golpe de Estado de parte dessas pessoas. A militante petista, que já foi pega nos bastidores do ICL Notícias, tentou rebatê-lo. Porém, levantou uma acusação contra Débora do Batom que não existia. E quem acabou sendo rebatida foi ela mesma. O advogado João Paulo Rocha afirmou: inacreditável, Daniela Lima mente ao tratar do caso da Débora do Batom. A jornalista afirma que a cabeleireira foi condenada por obstrução de justiça por supostamente ter prestado informação falsa em depoimento. A sentença de Débora é pública. Essa informação pode ser facilmente verificável e é falsa. Os crimes pelas quais ela foi condenada são os de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado, deterioração de patrimônio tombado, associação criminosa armada. Os jornais, inclusive, passaram meses dizendo que ela foi condenada por esses 5 crimes. É simplesmente inacreditável. Não dá para entender de onde ela tirou essa história. Mas que deterioração. O que só lavou o negócio lá. O batom dela ia sair na primeira chuva. Bom, e o que dizer aqui de criminosa armada? Batom bazuca? Pensou? As poderosas do Gloss, sai explodindo tudo. Foi tentativa de golpe de Estado com batom.
e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito? Que violência o batom pode causar? Não, mas Então, o problema é o batom dela, entendeu? Não os traficantes. Os traficantes são vítimas dos usuários. Mas a Débora tentou dar um golpe de Estado com batom. É foda. O advogado Enio Viterbo foi mais claro ao apontar o crime impossível. Como vocês continuam confiando no jornalismo da Daniela Lima? Ela diz com todas as letras que a Débora do Batom foi condenada pelo STF por obstrução de justiça. Ela explica que foi por Débora ter prestado informação falsa em depoimento. A informação da Daniela é falsa. A Débora não foi condenada por isso. Além disso, um réu não pode ser condenado por mentir em depoimento para se defender. Pessoas como Daniela Lima alimentaram um monstro que está destruindo o Brasil. E falando em alimentar o monstro, a jornalista Ana Flor, da Globo News, lamentou que no evento pela democracia não havia ninguém da direita. E eu lamento que só agora a jornalista perceba que não existe democracia no governo Lula. E como apontou o jornalista Eli Vieira, até a ciência foi vítima da ditadura. Não é a primeira vez que Moraes interfere em temas médico-científicos. Como contém em artigo, ele inventou em um dos seus decretos-leis o crime de falar mal das vacinas da Covid. Bom, eu devo admitir que hoje tem que ter peito para criticar Moraes. O presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul teve essa coragem. Preciso me posicionar sobre a intervenção do STF no CFM. A nossa visão é de que é inaceitável qualquer tipo de interferência. O Conselho Federal de Medicina, quando vislumbra uma perspectiva de não cumprimento do Código de Ética, tem obrigação de avaliar. E ele mandou que um conselho local fizesse uma sindicância, o que é uma obrigação pelo Código de Ética. Se nós tivermos o STF interferindo em condutas que são tomadas dentro da ética médica, nós não teremos como defendê-la. E é justamente por isso que o Sindicato Médico e eu pessoalmente defendemos que o Conselho Federal tenha autonomia para decidir quem e quando cobrar a ética médica. É justamente por isso que, nesse momento, defender as entidades, especialmente o CFM, é defender você, meu colega médico. E devemos lembrar que Moraes e seu sistema também foi negligente com inúmeras pessoas ligadas ao movimento bolsonarista. Para muitos, essa desumanização é um reflexo doentio de Moraes, que trata opositores políticos como baratas. E o maior caso de negligência ocorreu em fevereiro de 2023. Clerilson Pereira da Cunha, conhecido como Clezão, foi preso após as invasões de 8 de janeiro de 2023. A família destacou desde o início que ele tinha grave quadro de saúde com vasculite e outras comorbidades. O primeiro laudo médico foi emitido em 27 de fevereiro de 2023, segundo documentos anexos ao processo no Supremo Tribunal Federal. E após este, vários outros foram proferidos, sem que houvesse uma análise. Segundo a defesa, esses laudos médicos demonstravam risco de morte pela deterioração de sua saúde. Mas os pedidos de soltura foram sucessivamente negados. E, inclusive, ignorando o parecer favorável da Procuradoria-Geral da República em 2023. A família acusou então o ministro Alexandre de Moraes de prevaricação, maus tratos, abuso de autoridade e tortura por manter Clezão preso, mesmo com o quadro clínico descrito nos laudos. Clezão foi a óbito no dia 20 de novembro de 2023. Ele estava na Papuda quando teve mal súbito. Não houve investigação criminal para saber se ele foi ou não atendido a tempo. Alexandre de Moraes nunca foi responsabilizado pela morte de um inocente.
Afinal, seu caso nunca foi julgado. E o relato de sua filha é um caso marcante que ficará para a história. Eu venho aqui como filha de uma vítima que foi presa injustamente, foi torturada e morta. Sou filha do Clezão. Meu pai, ele não adoeceu na cadeia. Meu pai já estava doente. E eu tenho como provar isso. Todos os dias ele demonstrava o amor de forma diferente pra gente. Com palavras, com atitudes, com beijos, com abraços. Todos os dias ele falava do amor de Cristo pra gente. No dia 8 de janeiro, ele veio somente orar pela nação. E aí, essa é a foto que foi a TV Senado postou. E essa pessoa que está na cadeira de roda é o meu pai. Isso na noite do dia 8 de janeiro. É muito doído saber porque ele sofreu desde o dia 8 de janeiro. E desde o dia 8 de janeiro, a gente grita por socorro. E os gritos foram silenciados. Tem pessoas gritando por socorro lá dentro que estão morrendo. Vai chegar ao nível de ter mais uma pessoa, como a história do meu pai, de ter mais famílias, como a minha família? É muito doído saber porque existem mais pessoas sofrendo como meu pai sofreu desse jeito. E o que meu pai fez para sofrer desse tanto, ser torturado e morto dentro da cadeia? Orar dentro do plenário do Senado. Meu pai morreu inocente, sem ser condenado, sem provas incriminando ele. E existem pessoas condenadas hoje sem provas e morrendo dentro da cadeia.